Olá, pessoal! Eu sou Laura Perucchi e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. Lembrando que para comentar esse ou qualquer outro episódio, é só me mandar uma mensagem pelo Instagram Laura_Perucchi ou pelo Instagram do podcast, que é letstalk.newyork. E se você curte o podcast, deixa uma review pra gente lá na Apple Podcasts. No episódio de hoje eu recebo a Natalicia Tracy. Ela mudou para os Estados Unidos no fim da década de 80, veio para cá como doméstica. Só que fast forward para 2023, hoje ela é PhD em Sociologia, professora da Universidade de Massachusetts, em Boston, com especialidades nas áreas de política migratória social e estudos do trabalho. Em 2021, ela assumiu um cargo no governo americano de Joe Biden. Pois é. Agora, como que ela trilhou esse caminho? Ela está aqui hoje para contar um pouco para a gente. Natalicia, seja muito bem-vinda e já te falei antes, mas muito obrigada por topar o convite de estar aqui hoje contando a tua história no podcast. Obrigada a você pelo convite. Bom, me conta, tu saiu do Brasil em 1989, quando tu tinha 19 anos, para trabalhar na residência de uma família brasileira em Boston. Como que tu veio parar nesse trabalho? O que tu fazia no Brasil nessa época? De onde surgiu essa ideia de vir para cá, tão novinha? Começou quando eu estava com a idade de 17 anos, na realidade, né? Bem mais nova. Eu tinha saído de casa para dar apoio para minha irmã, que tinha tido um bebê. E aí eu decidi que não queria retornar para casa, que queria explorar, né, outras oportunidades. E estava muito interessada em estudar, mas como você sabe, São Paulo é uma cidade muito grande, uma cidade com muita violência, e o sistema escolar do Brasil é um sistema que não tem muitas oportunidades na realidade, né? Se você vem como fala, famílias de classe trabalhadora, as oportunidades não, né? Temos muita desigualdade no Brasil, né? Então, e o sistema também educacional, ele é dividido, ele não tem espaço para todo mundo, como você sabe. Aqui você estuda o tempo integral, né, o dia todo. No Brasil é dividido em 3 turnos. E eu estava simplesmente encontrando a oportunidade de dar continuação nos meus estudos no terceiro turno, que começava às 7 da noite e terminava 11 horas da noite, né? Então, e a falta de ter pessoas que poderiam estar indo e vindo comigo, né? Isso me desencorajou muito. Foi assim, fiquei muito assim triste. Tentei fazer amizade, convidar as pessoas, vamos estudar, né? Fazer estudo como se fosse uma coisa muito interessante. E começou assim, né? Com esse interesse, com essa a sede de oportunidades para estudar. Na época, eu tinha só a oitava série do Brasil, né? Então, eu estava tentando completar aqui o high school, né? Aqui no Sim. Brasil, eu acredito que se chama estudo fundamental. Ensino médio. Ensino médio. Ah, não. Eu não sei Eu não mais. sei. Eu também não sei qual é. Tem o ensino fundamental até a oitava série. Uhum. E depois o ensino médio até o terceiro ano. Mas eu não sei qual é a equivalência com o sistema americano. Na realidade, aqui são 12 anos, do primeira série até o 12º, né? Então, eu tinha até a oitava e estava tentando dar continuação né, na minha educação. E aí tu que falou que estava procurando pessoas porque tu queria ter companhia para poder estudar de noite, porque não era muito seguro para ti ir e voltar sozinha da escola. Então, primeiro eu tentei isso, né, quando eu estava ficando na casa da minha irmã. Aí, quando eu não senti que tava tendo muitas barreiras, aí eu fui sair da casa da minha irmã e fui trabalhar de nene, né? Então, eu fui ser doméstica, né, que é a realidade, né? Porque no Brasil a nene lava a roupa das crianças, arruma tudo, faz tudo, né? Então, aqui nene, você sabe, é diferente. A nene só cuida da criança, né? Em muitos lugares você nem das coisas da criança você cuida, né? Porque eu fui nene aqui também, né? Começou dessa forma, com essa vontade de estudar, frustrada com as faltas de oportunidades e nesse trabalho de nene que eu comecei a trabalhar com uma criança que tinha, eu acho que quase 2 anos. Mãe da criança
havia dito que provavelmente eles iam ter oportunidade de vir passar uma temporada nos Estados Unidos e como babá, né, gostaria que eu viesse, né? E que eu ia ter oportunidade. A Uhum. palavra mágica foi: você vai ter oportunidade de estudar, de aprender sobre outras culturas. Então, isso para mim foi assim uma coisa muito importante, né? Tu acabou se mudando com essa família que tu trabalhava no Sim, Brasil. sim. Na época, quando precisava tirar o meu passaporte, eu ainda não tinha idade, eu tive que pedir para o meu pai assinar, né, o formulário. Conversei com ele, implorei, porque ainda era de menor, indo para um outro Sim. país, né? Uma família, né, que a gente acreditava que não vai cuidar, vai tratar como se fosse parte da família, porque é um outro mundo. Eu tinha sonho de estudar, mas essa promessa de oportunidade de aprender sobre outras culturas e estudar, para mim foi tudo. Tu falou que não sonhava com os Estados Unidos, o teu objetivo era estudar. O que tu sabia dos Estados Unidos com a tua idade naquela época, né? Porque a gente tem que lembrar que hoje em dia tem internet, né? Tá tudo na palma da mão. Em 1989 era outra história. Na realidade, foi até mais cedo, né? Porque quando a conversa surgiu, o Sim. convite, fazer passaporte, todo esse processo bem demorado, né? A gente sabe muito pouco. A gente conhecia Estados Unidos pelo cinema, pela televisão, pelos filmes, né? E sabia que era um país de oportunidades, né? Das pessoas terem mais oportunidades, que muitas pessoas saíam do seu país para ter oportunidades nos Estados Unidos, né? Estados Unidos é chique, né? Então, E tu não falava inglês, né? não falava nada, porque pensa, Sim. as escolas, o estudo fundamental no Brasil não é muito fraco, né, na questão da educação, da história, da geografia global, de aprender outras línguas. Eu tinha aprendido um inglês quinta a oitava série, que é muito, muito fraco, Muito né? básico. É, É, eu acho que até demorou um tempo para o inglês se tornar obrigatório no currículo das escolas no Brasil. Tipo, quando eu tava estudando, meio que que era, acho que foi quando virou assim permanente. Aí uhum. o espanhol tava decidindo, mas eu estudei a vida inteira em escola pública também e o que eu aprendi de inglês na escola pública foi gramática. Mas então, a experiência que tu tinha com essa família no Brasil até então era muito legal. Tava tudo certo, a convivência com eles. Por isso que tu também aceitou se mudar com eles, certo? Sim. Não foi bem assim que as coisas seguiram quando vocês chegaram aqui, certo? No começo, sim, né? Nos primeiros 3 meses, eu acredito que estávamos todos em processo de transição, né? De entender o espaço, a cidade, transporte, né? Uhum. Transporte público, todas essas coisas assim. Eu acredito que essa mudança começou a ocorrer depois de uns 3 meses aqui, que eu senti uma mudança, né, que iniciou com algumas coisas e foram aumentando, né? Cheguei ao ponto de me sentir, né, muito mal, né, no trabalho, me sentir sozinha, me sentir, porque você já tem a parte que você sai do seu país. Isso é para todo mundo, né? Você sai do seu país, se você está saindo, que seja para estudar, que seja para trabalhar, esse período de adaptação, ele é muito difícil, né? Só as É, pessoas que realmente passam por essa experiência que entende o quanto requer do seu emocional, da sua energia positiva e autoafirmação que você vai conseguir, né? O seu autoestima é muito importante. E também sim. recursos, né, de apoio, né, que as pessoas Uhum. necessitam, porque realmente é uma mudança muito grande. Tu pode compartilhar com a gente algumas dessas situações que tu passou depois desses 3 meses? Então, começou com
gostaria de que você passasse a tirar você do quarto, gostaria que você fosse para um outro espaço, porque a casa é muito pequena, a gente vamos estar recebendo visita, né? E eu dormia no quarto com a criança, né? Seria, acho que a gente precisa se organizar para você passar para o outro espaço. O outro espaço era a varanda, né? Aqui a gente tem muitas dessas varandas. Como fala? Ela chama de três estações, né? Essas varandas. São varandas que você usa no finalzinho da primavera, no meio da, dependendo de Boston, principalmente, é muito frio. Então, nós temos o inverno, que é muito longo, temos uma curta primavera e um curto verão e um curto outono, né? Então tem essas varandas que são fechadas com o que a gente chama de storm door. É um vidro mais fininho, metade dele é metal, a parte de baixo e a segunda parte tem um vidro bem fininho que tem a telinha para você poder manter os elementos durante o verão fora, né? E ao mesmo tempo poder usar esse espaço sem ter perturbações de mosquitos, de muito vento, né? Um Sim. espaço E eles te colocaram pra dormir nesse porte. nesse espaço, sim. Aí me deu um alarme clock, um colchão que chama futon. Eu não sei se tem no Brasil. Eu não conhecia, Uhum. maleável, que dobra com facilidade, né? Uhum. E um aquecedorzinho de espaço, aquele pequenininho. Foi isso. Esse era o meu quarto. E a tua jornada de trabalho também era bem extensa, né? Oh, E tu sim. fazia mais que cuidar só da criança, certo? Muito, muito trabalho. Eu acho que a gente é criado com uma consciência que faz parte do caráter da gente, você pegar responsabilidades e fazer bem feita, né? Se você falou que vai fazer, você faz, né? Faz parte Uhum. da sua identidade, dos seus valores, né? De ser uma boa pessoa, de ser honesta, de trabalhar duro. Então, trabalhar duro nunca me incomodou. E trabalhei duro, trabalhava todos os dias também. Chegou um certo ponto, tipo, você não tem nada para fazer mesmo, né? Então, não custa nada você fazer um pouquinho mais, ou ficar com as crianças até mais tarde, ou a gente vai sair. Então, virou rotina, como fala, a carga do meu trabalho, que era muito cedo, levantando bem cedo, né, para preparar café, preparar a criança para ir para a escola, aí limpar a Uhum. casa, lavar roupa, passar roupa, fazer janta, e aí às vezes à noite, o que não dava para fazer durante o dia, eu fazia durante a noite, e nos fins de semana, muitos fins de semana eu ficava com as crianças até 2 horas da manhã. Então, Mas pra ti isso era normal, eu não entre importa. aspas. Você não importa, né? Mas você pensa, quando que você vai ter um tempo para você? Mesmo que você Pois não é. queira ir em nenhum lugar, ou talvez queira fazer uma caminhada, né? Você começa a Uhum. pensar, né? Que situação é essa, né? Mas aí também você pensa, mas eu aceitei o convite para vir trabalhar, então eu estou trabalhando, né? Então você cria um rational, né, uma explicação, né, que você se convence que você é responsável por seu próprio bem-estar. E isso faz parte também, né? Agora, sendo bem estudada, eu entendo melhor a psicologia da situação e como a gente make it, que é ok, né? Mas eu acho que a parte, para mim, a parte que foi mais difícil da minha experiência foi me sentir, as promessas que foram feitas não foram cumpridas, eu me senti, né, invisível, abandonada, maltratada, que não tinham o direito de receber uma carta no correio, né? Porque tem que colocar o nome dos residentes, né, na caixinha para o carteiro entregar. Meu nome não Uhum. podia estar na caixinha do correio. Lavar a louça na mão quando tínhamos
máquina de lavar louça, não poder usar o telefone, não poder fazer isso, né? Eu penso assim que teve muitas coisas que foram, de uma certa forma, desumana, né? Desumana, tipo, Uhum. tratar um outro ser, que na realidade é sua responsabilidade da forma, né, que eu fui tratada. Então, para mim, essa foi a parte mais difícil. Aos poucos, eu fiquei pensando: isso não está certo, isso não está legal. Comecei a questionar algumas coisas, né? Uhum. Pedi várias vezes para estudar, que precisava Pois é, que era o estudar. teu objetivo, Não né? é, né? Então, mas é engraçado porque a gente é tão inocente que alguém fala para você que você vai morar no outro país por um ano, talvez dois, e vai ter oportunidade de estudar, e você, como você não pensa, tipo, acho que tudo tem a ver também com onde você está e como você é naquele momento, né? O contexto do tempo. Porque hoje, se alguém falasse isso para mim, eu ia falar, mas como? Estudar como? É outra língua, Uhum. né? Isso é tempo Sim, suficiente para estudar, né? Para fazer um trabalho acadêmico, para pegar um diploma, você precisa, né, de ter a língua, você precisa de ter exato. fluência, né, na escrita, na fala, e o tempo é demorado, né? Então, eu acho assim que tudo isso eu penso, né, da inocência da minha parte, de não questionar nada que foi oferecido para mim, né? Então, talvez ele tá... Mas mas ao mesmo tempo tu era tão nova, né? É. Tipo, hoje, se a gente tivesse a maturidade que a gente tem, né, de hoje, quando a gente era mais novo, né? Eu queria te perguntar uma coisa, hoje, né, que eu acho que isso também tem a ver com os teus estudos e meio que fazendo um parênteses, tu veio pra cá com uma família brasileira. E como a gente falou no começo, né, que nos Estados Unidos existe uma separação das funções. Então, tu contrata uma babá, a babá vai cuidar do teu filho. Tu contrata uma cleaner, ela vai limpar a tua casa. E se tu quiser que ela faça algumas coisas a mais da limpeza, ela vai te cobrar extra. Tu Uhum, contrata um dog walker pra andar com o teu cachorro. Tu precisa de um dog sitter pra ficar com o teu cachorro. Então, as funções aqui são muito divididas. E no Brasil não é assim, né? correto. O Brasil tem uma cultura e uma herança escravagista muito forte. Tu acha que o fato dessa família ser brasileira e vir com essa bagagem foi parte da razão pela qual eles te exploraram tanto? Às vezes eu penso que sim, ah, porque é uma cultura normalizada no Brasil, né? No Brasil você ainda tem muitos espaços residenciais que você tem saída e entrada de serviço, que a Uhum, pessoa que cuida do seu filho, a pessoa que limpa a sua casa, a pessoa que ajuda você a cuidar de um idoso, sua mãe, seu pai, não tem a mesma, né, direito de entrar e sair, né, pelo mesmo uhum, espaço que você é bem separado, né? Então, como você acabou de dizer, é uma herança, né, da escravitude do Brasil. Mas quando você muda para outro país, né, uma pessoa educada, com educação formal, como que você continua exercendo, agindo de forma como se você estivesse no seu país, né? Então, você decidiu a mudar, você precisa uhum. adaptar, né, à nova cultura, a novas normas, novas leis e Exato. segui-las, né? Porque faz parte, acho que nós temos a obrigação de aprender e temos a responsabilidade de seguir as leis. Eu penso muito sobre isso no passado, não penso mais, mas por um bom tempo eu, principalmente durante as épocas que eu estava estudando, então eu refletia muito, né, na situação que eu me encontrei e o fato que eu peguei toda a responsabilidade de estar naquela situação que eu estava, como na realidade eu não tinha poder nenhum, né? Estava, como fala, a gente tem a dinâmica de poder que no fato Uhum. eu não tinha informação, eu não tinha recursos, eu não tinha poder, né? É uma situação difícil que, se a gente diz que é de cultura, é uma cultura errada. Se você está Com vindo para outro certeza. país, mais errado ainda, né? Então você precisa aprender. Então,
demorou um tempo para mim entender que a culpa não era minha, que eu não era responsável pelas ações inadequadas, ações, né, que talvez não foi de malícia, mas ações que não pararam para pensar naquela situação. Mesmo as promessas que foram feitas, o mínimo, eu penso que as pessoas tinham uma certa consciência do que estavam fazendo, porque você sabe, por mais que você não entenda da lei, você sabe o que você prometeu, né? Então tem essa Exatamente. parte, né? E se você decidiu mudar, você precisa entender as leis. Mas vamos deixar as leis, vamos deixar a cultura, deixar tudo fora, concentrar nas promessas que foram feitas. Então, eu cheguei a esse ponto, a sentir que tinha muitos elementos depois, lógico, com os meus estudos, muitos elementos de escravitude na minha situação, né? E Uhum. que eu não sei se foi levada pelo fato que também nós temos muito racismo no Brasil que nunca é discutido, né? Então, a Uhum. gente internaliza, né, a cultura internaliza ah, ideologias que nem sempre são corretas, né? E tudo isso durou quanto tempo? Essa tua experiência com essa família? Mais ou menos 2 anos. E aí, como é que acabou? Acabou com o fato que eu me tornei uma pessoa muito amarga comigo mesmo. Como fala, a gente é o nosso pior inimigo às vezes, né? A Sim. gente é muito duro com si próprio. Eu me tornei uma pessoa muito amarga comigo mesma. Eu fazia o meu trabalho, fiz esse compromisso, eu tenho que terminar esse compromisso, fazer da melhor maneira possível, independentemente do comportamento dessas pessoas, né? Eu comecei a questionar algumas coisas, tipo, por exemplo, uma coisa que também, para mim, que doeu muito na época, foi a família dizer: ai, você fez a janta, estava muito bom, não sobrou. Procura alguma coisa aí para comer. Então, isso para mim, tipo, você está, como fala, dehumanize, você está. Não lembro Uhum. como é que é em português agora. Sim, acho que poderia ser desumanizando. Talvez, né? A pessoa que está ali, Uhum. Objetificando só, né? mais que isso, né? Porque você tem objeto de artes que você aprecia, que você cuida, que você, né? Mas É. não é verdade. É muito Uhum. mais que isso, na minha opinião. Realmente Sim. é o desvalorizando a pessoa em si, a existência da pessoa e as necessidades da pessoa, né? Porque se você não vê que a pessoa também tem necessidades e tem direitos e tem Uhum. sentimentos, né? Então você Sim. realmente é uma situação difícil de se encontrar. Sim, uma falta de empatia, né? Com o outro, né? E depois, o que me indigna é que muitas pessoas no Brasil adoram dizer que, ai, mas é da família. É como se fosse da família. Aí você se pergunta, você trataria o seu irmão, ou a sua irmã, ou a sua mãe, ou o seu pai desta forma, né? Ou o seu filho, Exato. né? Você colocaria a Exatamente. pessoa no espaço sem espaço adequado? Você deixaria essa pessoa sem alimento? Você deixaria essa pessoa doente sem levar ao médico? Uhum, Né? Então você faz essas uhum. perguntas. Você faria isso com um membro da sua família? É uma ótima pergunta. Esses 2 anos, tu tinha algum plano para porque tu veio com esse tempo mais ou menos delimitado. Tu sabia que seriam de 1 a 2 anos, né? Uhum. É, como que foi quando isso começou a terminar? Porque eu sei, spoiler, né, pra quem tá escutando, que a família voltou pro Brasil e tu decidiu ficar. E eu queria saber como que se chegou nessa decisão. Tipo, eles aceitaram? Eu acho que eu estava numa situação que eu comecei a questionar algumas coisas e eles foram ficando irritados com a minha audácia de Com o questionar. teu atrevimento, né? Como que tu se Exatamente. atreve a É, questionar? isso de perguntar cadê o meu passaporte, né? Ah, eu
vou prometer o estudo, vou ter oportunidade de estudar. Não foram demandas, foram perguntas, Exato. mas com a dinâmica de poder tão distante, né? Da forma que eu acredito que eles me viam, eles sentiram que era um insulto, né? Eu estar fazendo essas perguntas. Então, acho que começou aí. E aí, quando eu acredito que aconteceu algumas coisas também que criou mais atrito ainda. Uma delas foi que eu cheguei neles uma vez e falei que eu gostaria de estudar, que eu precisava estudar, que eles precisavam me ajudar, que eu precisava fazer alguma coisa, né? Então, já no finalzinho do tempo, eu comecei a fazer um cursinho de inglês perto de casa. Era US$ 30 por mês. Eu Uhum. ganhava, já tinha aumentado, porque no começo eu ganhava US$ 100 por mês, né, para trabalhar, e depois aumentou para 150. Aí eu consegui esse cursinho, que era US$ 30 e mais o passe, e eu comecei a fazer, era 30 dias. Foi um espaço que eu acho que começou a me ajudar a imaginar um espaço fora da casa, né? Porque eu tive momentos Uhum. muitos tristes, né? Momentos e emoções escuras de uma forma tão desesperadora que eu pensava, nossa, se eu morresse seria uma coisa boa, sabe? A morte era melhor do que alguns momentos que eu passei. Então, quando eu consegui ir nessa escola para começar um curso básico de inglês, lógico que eu chorava, voltava chorando da escola todos os dias, porque você chega na escola, você não entende nada que está acontecendo, né? Não sei Uhum. nem como eu consegui, mas aí no final desses 30 dias, a professora haitiana, a grande, forte, eu bem pequenininha, né? Então eu tava pesando 110 pounds, que o double, eu usava double zero, né? Que mora, que você conhece a espaço, eu tava Aham. bem Meu Deus, é pequena. muito, muito pequeno. Uhum. Aí ela disse pra mim, olha, hoje é o último dia da aula. E eu comecei a chorar, o que é que eu vou fazer? Aí não sei como, ela me deu uma informação que diz, se você for nesse endereço, com esse recibo, eles vão deixar você estudar lá. Foi assim que eu comecei a pensar que, poxa, se os Estados Unidos é o país das oportunidades, eu estou aqui, eu devo descobrir uma forma que talvez eu consiga ficar e depois que eu me formar, né, tiver uma educação formal mais alta, aí eu posso voltar para o Brasil, que eu vou conseguir um emprego que não seja de doméstica, né, um emprego Uhum. profissional. Então eu comecei a pensar dessa Sim. forma, né, e comecei a pensar o que que eu gostaria de estudar, como que eu ia fazer. Então isso começou a criar esperança de uma forma que eu odiava juntar os jornais pela casa fora, eu passei a gostar, porque aí eu pegava o jornal, eu olhava, eu guardava parte do jornal que parecia um pouquinho mais fácil, que eu via palavras que eu já conhecia, e comecei a olhar no jornal empregos. Aí aprendi com dicionário, formando as palavras, eu comecei a aprender a ver o que que existia fora, né, do espaço onde eu estava. A gente pode dizer que estudar te salvou. Com certeza, né? Não, a ideologia, né? A esperança de poder estudar, né? No Uhum. futuro, com aquela oportunidade de fazer o cursinho de inglês, né? Abriu de novo, né? Renovou as minhas esperanças, né? Podemos dizer. E aí foi assim que tu conseguiu, que tu decidiu ficar. Mas não sabia como ainda, né? Aham. Porque eu não tinha dinheiro, eu não tinha família, eu não tinha amigos, né? Então ainda não falava inglês, eu sabia next stop please pro ônibus, talvez pedir um lanche, mas eu não era Aham. muito, muito, muito limitado, né? Decidi que eu ia procurar um outro emprego que eu gostaria de ficar,
para mim ter oportunidade de estudar. E cheguei neles e falei, eu gostaria de ficar, porque eu não fiz nada do que foi prometido, eu estou aqui, eu gostaria que vocês me dessem o dinheiro da minha passagem de retorno, porque se eu não conseguir conquistar, crescer, pelo menos eu vou poder ir embora. Sim. Aí eles falaram, não, você quer ficar, a gente não vai te dar a sua passagem de retorno. Você se vira. Eu já ia perguntar, eles te deram? Tipo, tinha uma Não, ponta de, uma ponta de esperança que achou, então eles deram, não. não, não. E aí, o que que tu fez? Lógico, sempre. Nossa, eu nunca chorei tanto em toda a minha vida, esses 2 anos. Se nunca mais na minha vida eu derrubar uma lágrima, eu chorei o suficiente para um rio que vai correr por décadas. Aí eu decidi, não, eu vou ficar, eu vou conseguir. Então, uma coisa que eu já tinha aprendido com o tempo, que eu só tinha eu por mim, né? Então, eu aprendi a me consolar, o que a gente chama de, ah, ah, você fala com você, tipo, você pode, você, né, tipo, Uhum, reafirmar, self, uhum, né, a afirmação pessoal de você mesma, né? Então, eu aprendi a fazer isso comigo. Eu aprendi, me encontrei em situações desesperadoras tantas vezes que eu aprendi a me acalmar eu mesma e me mostrar que aquele dia ia acabar e que ia ter oportunidade de dias melhores. Então, eu aprendi a fazer isso. Eu acho que tem muito a ver com a forma que a mamãe nos ensinou, sabe? De ter uhum. coragem, de ter orgulho de você mesmo, de pensar que também a parte religiosa, né? Que Deus nunca vai te dar mais do que você não aguenta. É uma teste, é uma provação, você consegue. Então, eu acho que eu usei muito os ensinamentos da minha mãe, dos valores dela também para me guiar, né? Ah, Sim. nos momentos mais difíceis. E aí eu comecei a procurar trabalho no jornal. Eu sabia, aprendi umas sentençazinhas. Aí eu lembro que fiz várias ligações e falava, eu tinha um scriptzinho para mim, né, que falava meu nome, eu sou do Brasil, eu sou uma excelente nene. Se você está precisando de nene e gostaria que eu fosse a sua nene, eu vou dar o melhor cuidado para o seu filho, mas eu Uhum. preciso de casa para morar, preciso de estudar e preciso de ter comida. Essa era meu speech. Mas eu sou negra, porque nesse ponto eu não sei se você se lembra, teve um riot do acho que foi Rodney King, foi bem naquela época que eu estava começando a aprender na escola e a professora trouxe o jornal, explicou por que que aquilo estava acontecendo, que foi um incidente que começou por causa do racismo nos Estados Unidos, que as pessoas negras não tinham os mesmos direitos, que tinha muita discriminação contra o Uhum. Afro-American, né? Então eu pensava, ai meu Deus, eu sou negra, só não gosto de negro, então eu preciso falar com antecedência, porque eu não posso sair de uma situação ruim e ir para outra pior. E pra outra. Aham. Então eu comecei assim. Então eu lembro que eu fiz, eu acho que umas 4 entrevistas procurando emprego e era uma mãe solteira, bem de Jamaica, tinha uma criança de 7 anos e ela é enfermeira, ela precisava trabalhar à noite. Aí eu falei, à noite não dá, eu preciso estudar, preciso ter horário para estudar. Então eu coloquei prioridade, né, de encontrar um trabalho Uhum. que ia permitir tempo para mim poder estudar. Então, para mim, essa foi praticamente a demanda principal no meu contrato novo de trabalho, né? Então, Sim. aí conheci uma família, o esposo dela né, era da Colômbia, ela era americana e ela tinha, como fala, unplanned, né? Tinha engravidado sem planejar, então eu estava muito estressada
E ela disse: é nosso primeiro filho, a gente tem pouco tempo de casado, a gente tem muita despesa, a gente sabe que uma babá para trabalhar 40 horas tem que receber no mínimo US$ 500 por semana. Foi aí que eu fui entender o quanto que eu estava ganhando, né? Que ela disse: como Ah, assim? Eu pensei, por semana? Ela disse: eu já entrevistei várias pessoas, mas o mínimo que eles estão aceitando, o mínimo que eles estão aceitando é US$ 500 por semana. Na época eu estava ganhando 150 por mês. Eu falei para ela assim, que quanto que ela podia me pagar, né? Ela disse: eu posso te pagar 100 por semana. Ela falou: mas lembre-se que você não vai ter despesa de casa. Você pode fazer a lista do supermercado das coisas que você precisa. Toda semana eu vou fazer supermercado. Lógico que você pode comer o que a gente tem também, mas você pode pedir uma lista especial de coisas que você gosta. Eu não sabia ainda, né, que eu gostava, porque eu praticamente não tinha nada, né? não tinha nada, né? Que nem as mamadeiras do bebê eu precisava lavar, que ela ia deixar as mamadeiras prontas para durar o dia todo. E que se eu quisesse encontrar uma outra criança para cuidar junto com o dela na casa dela, que é para aumentar a minha renda, que ela me ajudaria a fazer um flyer, ver se tinha outras crianças, porque ela sabia que era pouco, porque ela sabia que as pessoas, né, que era muito pouco, e também que ela ia me Uhum. dar um vale transporte todo mês para mim não ter que pagar, né, com o meu dinheiro. Tinha um quarto normal, com a cama de casal, tudo arrumadinho. Ah, e ela falou, e o seu horário com o bebê é só o horário que eu tiver no trabalho, né? O resto, as coisas do bebê eu vou lavar, as mamadeiras eu vou fazer. Aí ela fazia de noite, ela fazia a comidinha do bebê, deixava tudo arrumadinho e ela saía bem cedo, ela saía às 6 horas da manhã e chegava 4h30, né? Mas ela sempre chegava a tempo de eu pegar o ônibus para ir para a escola. E aí, nisso, tu continuou estudando inglês. O inglês, eu estava fazendo ainda o inglês, né? Eu estava lá 3 meses quando eu conheci o meu marido. O carro dele tinha quebrado, ele teve que pegar o ônibus e eu estava no mesmo ônibus. Ah, vocês se conheceram no ônibus. Se conhecemos na estação do trem, né? Aí ele falou oi, eu não Uhum. respondi, né? E eu não respondi. E eu tinha tido uma experiência muito ruim, além de tudo isso, né? Eu acho que isso eu nunca falei para ninguém publicamente, não. Então acho que eu vou dividir com você agora. Tá bom. De todas as minhas histórias, você não vai ver essa parte. Eu conheci um rapaz brasileiro que me viu que eu estava naquela situação difícil. Eu pedi ajuda. Ele disse: se você vir morar comigo, eu te arrumo um emprego na pizzaria ou trabalhando de faxina com as outras moças que eu conheço, com a condição de que todas as despesas 50% e você Uhum. vai como fala, vai me dar sexo toda noite. Aí eu falei, pensei, mas isso não tá certo. Eu pensei comigo, poxa, tá tão difícil sozinha, Sim. imagina se eu engravidar, né? E aí Uhum. pensei, uma pessoa que me quer bem ia estar Hum. querendo, né? Dividir tudo. Então, quer dizer, eu ia ser uma escrava Escrava dele, sexual. Uhum. mais ter que dividir as despesas e mais ter que fazer o trabalho de casa, né? Então eu ia ter que trabalhar fora, Uhum. fazer todo o trabalho de casa e ainda conclusão. Aí eu falei não, muito obrigada, que eu pensei, nossa, minha situação tá ruim, tá muito ruim a situação. Mas eu vi que ela ainda Sim. tinha a possibilidade de piorar. De piorar. Aí quando eu disse que não, ele começou a me atormentar. Gente. Parece coisa de filme, né? Incrível. Tipo, harassment? Ele Muito. começou. Aham. Aham. Ligava o tempo todo no telefone da casa, ameaçava de raptar a criança na escola, Gente. ameaçou de
pagar alguém no Brasil para matar a minha família, a minha mãe, o meu pai. Tipo, se eu não conseguir vingar de você aqui, então você vai perder a sua família. Eu não sei qual dos traumas que foram pior nessa situação, porque agora eu estou numa situação difícil na casa dessa família e agora eu tenho uma pessoa que está me Uhum. ameaçando de morte, está ameaçando a minha família de volta de morte. Mas vocês chegaram a ter um relacionamento ou não? Nós saímos algumas vezes, mas nós não tivemos um relacionamento. Era tudo muito novo, Uhum. né? Aí foi bem no finalzinho já, que eu já estava procurando emprego, que eu já estava. Então eu mudei, mas eu mudei para casa dessa pessoa, né? Ela me buscou, deu tudo certo. Eu não sei como ele começou a perturbar. Nós tivemos que ir na delegacia, eu sabia onde eu estudava. Ela me levou na escola muitas vezes, pediu colegas para me levar, me buscar. E nós Gente. tivemos que fazer um restraining order. Tive que ir na corte e pegar um documento de proteção. O juiz deu o documento que valia por 2 anos, né? E disse: você renova. Quando ela viajava, ela avisava para a delegacia para ter um carro de polícia para estar passando mais vezes perto da casa. Eu não sei qual dos traumas que foram pior, Nossa. não sei se dá para comparar, né? Então eu tô Uhum. falando isso pela primeira vez porque, nossa, já faz tanto tempo. E não, depois que eu comecei a descobrir o trabalho comunitário, comecei a fazer o trabalho comunitário e mulheres que vinham até o meu trabalho com vários tipos de problemas de trabalhos, mas também com ameaças, né? Pessoas que estavam praticamente em trabalho escravo também é, fez com que eu entendesse que a minha situação não era só minha, né? Que era sistêmico, né? O problema Uhum. de exploração, de marginalização, de maltratamento de pessoas que eram vistas como menos, né? Em situação de subordinação, né? Então foi que eu comecei a fazer o meu trabalho na comunidade, porque eu estava fazendo voluntário e aí realmente me empenhei. Nessa altura eu já estava fazendo doutorado, né? Já, como fala, Sim. passando para frente, né? Eu já estava fazendo doutorado, né? Então, Mas tu tava falando como que tu conheceu teu marido. sim, Que ele te deu um oi e tu eu não respondeu. Imagino que não, tu tava meio traumatizada do brasileiro. O teu marido é americano. sim, não, eu não Uhum. respondi, não respondi, né? E porque eu estava super traumatizada, né? Eu vi ele naquele dia do ônibus. Essa situação começou que eu nunca mais pude. Fiquei 3 meses sem poder com medo de pegar transporte público. Estava tendo uma pessoa que estava me levando e me buscando na escola. E dentro desse tempo, ele estava me procurando. Ele falou assim que voltou na estação de ônibus várias vezes e ficou horas me esperando para ver se conseguia me ver e não conseguiu. E aí um dia ele viu essa chinesinha que a gente ia para a escola juntas. Ele viu ela e viu a gente conversando entre aspas, né? Uma brasileira Sim. que não fala inglês com uma chinesa que não fala inglês. Aham. Mas a gente sentava Sim. junto no ônibus e ele deu uma nota para ela com o nome dele e perguntou se ela sabia onde eu morava. Ela falou que sabia. E aí ele mandou um bilhete falando que o nome dele, com o telefone, e que gostaria de me conhecer melhor. Mas Ah, ele era muito empenhado, né? Porque se a gente pensar que hoje em dia, né, sei lá, hoje em dia tem tanta coisa, né, aplicativo, né, sim, Facebook, sim. etc. E ele foi lá ficar te esperando pra ver se tu aparecia. Aí ela me entregou o bilhete, eu mostrei para minha patroa e falei para ela falou assim, ele tá convidando para ir no cinema. Você só fica dentro de casa, vai no cinema. Ela falou assim, se ele também for um psicopata, um louco, a gente
volta, a gente volta Aham. no juiz e pega outro documento. Ela era muito assim animada, sabe? Aí eu esperei acho que umas 2 semanas, aí concordei de ir no cinema. E aí depois passou mais um mês e aí ele se ofereceu. Aí eu contei a situação, eu falei que não estava interessada, porque do trauma da pessoa que eu tinha começado a namorar, né? E aí ele falou, não, eu posso ir com você. Eu posso ir e voltar com você, se você não se importar. Pra escola. Aí começou a ir na escola comigo. Foi assim que a gente se conheceu melhor. Que ele ia esperava e nós voltávamos juntos. E eu me deixava na casa da patroa. E aí, tipo, em um ano tu estava casada. Aham. Exatamente. Eu queria falar um pouco da parte dos teus estudos. Tu se graduou em psicologia e sociologia, né? E agora tu já terminou o teu. Tu já pegou o teu título de PhD? Sim, 2016. Ah, tá. Então, Sim. é por causa da matéria que eu tinha lido. Bom, o que te levou a escolher psicologia e sociologia e fazer tu continuar na... Porque tu atuou e atua na área acadêmica, né? Além dos teus trabalhos voluntários e agora o teu trabalho no governo. Mas tu basicamente se focou na... Basicamente não, Sim. né? Principalmente se focou na carreira acadêmica. Como que tu chegou nisso? Tipo, era algo que era o teu objetivo? Como que tu escolheu essa linha essas áreas, né? Psicologia e sociologia e tu fez o teu PhD em imigração, raça, família e classe, que eu acredito que tenha muito a ver com as suas próprias experiências. Sim. Mas também entender as experiências de outros imigrantes também no país, né? Eu acho que a gente tem a responsabilidade de documentar essas experiências, né? Que sejam boas, que sejam ruins, para entender melhor o fluxo de imigração, né? E entender as Uhum. condições imigratórias e da dinâmica da família, como isso também muda muito dependendo do status migratórios da pessoa, né? Mas na realidade, eu comecei com ciência da computação. Mentira. Aham. Eu completei o meu primeiro diploma foi na ciência da computação, porque eu acreditava que eu nunca ia querer falar em público. Então eu falava assim, eu não vou querer falar em público, então eu vou fazer ciência da computação, porque eu vou estar trabalhando com computador, programando, software, hardware. Então Uhum. eu aprendi a montar do hardware e também fazer a parte da a software, né? No meu último semestre da ciência da computação, que também incluiu classes de microeconomics e accountability, né? Accounting. Uhum. Ai, meu Deus, Contabilidade, eu acho. contabilidade, isso. Eu fiz todas essas classes porque eu senti que eu precisava ter uma fundação variável. Aí no meu último semestre tinha que fazer uma aula que era mandatória de psicologia ou sociologia, né? Que os quadros, Uhum. as grades que você precisa completar, né? Sim. Aí eu escolhi psicologia e apaixonei. Conversando na escola, a professora falou: Você quer continuar? Tinha notas muito boas, né? Ela falou: Suas notas são boas o suficiente para você, se você quiser continuar, a gente tem acordo com a faculdade que você não precisa aplicar e ser aceita, você simplesmente pode transferir os seus créditos e dar Uhum. continuação. Aí eu comecei, na realidade, trabalhando no meu bacharelado de psicologia. E aí encontrei a danada da sociologia. E aí eu Uhum. conversei com o meu conselheiro, né, da faculdade acadêmico, e ele falou, não, você pode fazer os dois, você pode fazer o Social Psychology para o seu bacharelado. Hum. Eu fiz o Social Psychology. Aí para o meu mestrado, eu queria dar continuação com a psicologia e sociologia. Então, eu comecei a fazer a sociologia aplicada na área de política social, como fala, com minor que eles falam, né? Com mais um lado com concentração extra em psicologia. Então, até o meu mestrado, eu ainda trabalhei com a sociologia e a psicologia. Aí, quando
Aí um dos meus professores falou, não, você precisa fazer doutorado. Eu falei, de jeito nenhum, eu não sei nem como eu cheguei até aqui, né? Já foi muito difícil. Aí ele começou, não, vai fazer doutorado, fazer doutorado, fazer doutorado. Mas vai fazer só de psicologia, ele disse. Você já tem muita educação na área de psicologia, você vai fazer sociologia pura, porque é mais fácil depois para você né, ter certos tipos de emprego. Aí eu conversando Uhum. com vários professores, eles, não, você deve fazer. Aí foi assim. Aí tu foi. Aí Bom, eu mas tu sempre quis estudar, né? sempre quis, mas nunca imaginei que eu ia chegar até o doutorado, né? E aí, durante esse tempo que tu estava fazendo, tipo, mestrado, doutorado, tu tava na carreira que eles chamam acadêmica, tipo assim, trabalhando como pesquisadora, ou tu tinha algum trabalho fora? Durante meu bacharelado, eu ainda cuidava das mesmas crianças, né, que eu Uhum. tinha no começo, eu morava na casa deles, agora eles eram trago à minha casa. E eu já tinha o meu Sim. filho também. Então, aí depois eu comecei a fazer um trabalho, preciso checar aqui na minha memória, porque eu lembro que eu fiz um cursinho de First Aid para as crianças, para cuidar das crianças, aí eu fiz um cursinho de 90 horas para cuidar de idosos, porque me dava mais flexibilidade para estudar, porque eu podia trabalhar das 3 da tarde às 11 da noite, ou eu podia trabalhar a noite toda, porque Uhum. tinha as pessoas, aqui tem muito isso, né, de pagar para alguém vir ficar com o idoso em casa. Tem. Então, eu consegui vários trabalhos que eu poderia ficar o fim de semana todo no trabalho e estudar. Eram pessoas que estavam perdendo a memória, né, que estavam com Alzheimer, precisava lembrar eles a hora que precisava de comer, precisava tomar remédio, né? Então a família Sim. pagava e eu fazia a companhia. Isso me ajudou muito com os meus estudos, porque eu podia sentar e estudar. Não era um trabalho que eu precisava, né? Cumpriu aqueles horários normais de tinha mais Exatamente. flexibilidade. Isso. Uhum. Né? E não era uma coisa, um trabalho que eu tinha que estar fazendo alguma coisa. Que se eu tivesse Uhum. limpando casa ou trabalhando num restaurante, eu não ia. Aquele tempo do Exato. trabalho era tempo do trabalho. Né? Então eu estava no trabalho onde eu podia estudar. Depois eu me engajei. Eu trabalhei em 2 projetos durante o meu mestrado como assistente de pesquisadora, onde a gente estava estudando por que que pessoas que eram presas, chama de recidivismo, né? Pessoas que são presas acabam adaptando com aquela cultura e acaba voltando para a prisão. Então, eu participei desse projeto e participei de um outro projeto junto com o diretor do meu programa de sociologia, onde nós estávamos estudando a cultura latina de como informar a mulher ou materiais educacionais sobre o câncer da mama, né? Então eu tive essas oportunidades também de estar não só aprendendo a sociologia, aprendendo metodologia de pesquisas, mas também praticando, tive a oportunidade de praticar. Terminei o meu mestrado com forte entendimento, bem mais do que o normal, porque eu tive várias oportunidades, né? Tem muita coisa para compartilhar, né? O teu currículo é muito extenso. Se eu pudesse, eu ficaria mais 3 horas falando contigo para saber de todas as tuas histórias. Tu virou professora na universidade também, né? Uhum, Tu fez o teu PhD, uhum, tu articulou com organizações, uhum. tu passou a trabalhar com o Centro do Trabalhador Brasileiro. E uma das coisas que eu acho que vale aqui destacar é que tu ajudou na aprovação de uma das legislações mais avançadas no estado, creio, de Massachusetts sobre trabalho doméstico nos Estados Unidos, certo? Na realidade, eu iniciei o projeto. Ah, Fui em é? Nova York, encontrei com a organização que estava para aprovar o primeiro projeto, né, de proteção aos trabalhadores domésticos e voltei e conversei com outros grupos e no começo praticamente fui implorar, né, porque é uma ideia nova para a gente Uhum. trabalhar em cima. Então esse projeto ele nasceu no Centro do Trabalhador Brasileiro e foi liderado a maiores partes dele até ele ficar forte o suficiente dentro do centro, porque
E praticamente todas as provisões da lei foram coisas que eu tinha passado e que outras pessoas tinham passado. Então foi muito fácil para mim ir nos legisladores e explicar para eles o porquê que era importante, porque tinha muita credibilidade de falar, Uhum. né, e da necessidade, porque eu já estava trabalhando com comunidade, eu fiz pesquisa para mostrar que não era, a gente sabia que não era só um caso, dois casos, mas eu fiz pesquisa para mostrar que tinha uma prevalência de abusos na área no estado de Massachusetts. E fiz a mesma coisa no Uhum. estado de Connecticut. As primeiras despesas da campanha eu paguei com meu cartão de crédito, né? E depois nós fizemos yard sale com as nossas coisas para poder crescer. E aí depois conseguimos fundos. Então, mesmo as outras pessoas que participaram da campanha, eu trabalhei junto com o meu time do centro para a gente arrecadar fundos para capacitar eles para participar, porque Uhum. requeria fundos, né? Então, eu tenho muito orgulho desse projeto. Tu criou história, né? Exatamente. Foi o trabalho que nós fizemos para não só mudar a lei, mas mudar a cultura, né? De como as Uhum. pessoas são vistas e tratadas, né? Um trabalho desvalorizado, né? Que requer muitos skills, né? Muitas formas de lidar com o trabalho, mas que não era valorizado. Então eu penso assim, e participei de vários movimentos nacionais, inclusive outros estados que estavam tentando passar bill, eu estive lá apoiando também, Califórnia, Uhum. né? E a lei das trabalhadoras domésticas que está pendendo aqui em Washington, D.C., né? No Palácio, no Congresso, né? Eu fui uma das pessoas que fez parte da conferência de imprensa para anunciar que a lei estava agora, né, que está sendo uma aplicação da lei, um pedido, né, uma proposta da lei estava sendo iniciada aqui em Washington, D.C., né? E Uhum. interessante porque isso foi em 2019 que eu participei e a nossa vice-presidente Kamala Harris foi a pessoa principal que apoiou a proposta de lei, era a principal apoiadora junto com Japal, a representativa Japal. Um, e eu Isso fiquei, antes dela ser presidente, dela ser vice-presidente, né? ela era senadora, Tu se considera uma ativista? sim. E eu acredito que no meu trabalho atual eu tenho tido a oportunidade de dar continuação em muitas das coisas que são importantes, só que em vez de estar trabalhando no estado de Massachusetts ou no estado de Connecticut, eu estou Você trabalhando trabalha nos Estados Unidos. nos Estados Unidos, que inclui as ilhas também. Então, são 50 estados e a ilha, né? A aplicação do que eu estou fazendo, então, agora tem um impacto muito maior, né? Para mim poder falar do meu trabalho, a gente precisa passar pelo escritório de relações Sim, públicas. mas não tem problema. O fato de saber que tem uma brasileira na Casa Branca fazendo diferença, eu acho que quem tá escutando já vai ficar muito feliz de saber. E falando nisso, né, eu sei que tu não vai falar pra gente dessas partes, tá tudo bem, mas se tu puder, como que surgiu essa oportunidade de assumir um cargo no governo americano? Eu recebi a ligação da Casa Branca. Eles, Assim? eles me ligaram, Básico? simplesmente assim. Recebi a ligação, fulano, nós ficamos sabendo de você e gostaria de te convidar Uhum. para vir fazer parte da administração. Eu, Tu tava sentada? eu não acreditei, porque tem muitos esquemas, né? Mas eu já tenho 2 empregos. Essa foi a minha resposta. Eu sou professora, estava trabalhando na campanha da carteira de motorista para Massachusetts, né, para passar a driver's license para pessoas que não têm documento. A campanha estava bem Ah, avançada. que legal. Uhum. Trabalhei 10 anos naquela campanha. E aí ela disse, não, eu falei, aí eu falei, vamos conversar depois. Ela falou, então vamos agendar um horário para conversar. Aí nós marcamos uma reunião. Aí ela disse, a gente gostaria de convidar você para vir fazer parte dessa administração, pelo trabalho que você tem feito com a comunidade, pela dedicação.
e nós estamos, né? Aí eu falei para ela assim, que tipo de trabalho que eu vou fazer? Ela disse, eu falei, você tem um job description? Aí ela deu Uhum. risada, né? Que eu, tipo, pode deixar então. A gente se fala de novo. E o resto é história. O resto é história. E aí tu tá aí já desde 2021, certo? Sim, comecei em setembro de 2021. Que legal. Graças a Deus tem Agora eu feito. posso dizer que eu conheci alguém que trabalha na Casa Branca. Tô brincando. É, mas assim, o que que passa na tua cabeça quando tu lembra da menina de 17 anos lá no Brasil que queria tanto estudar e hoje, tipo assim, uma coisa que é legal destacar, né? Pelos teus estudos e pelas tuas obras, né? Pelo teu trabalho, tu chegou na Casa Branca. Porque, como tu falou, né? Eles ficaram sabendo de ti e te procuraram. Então, como é? Tu às vezes para e pensa e olha assim, meu Deus, o que está acontecendo? O que tu sente ao lembrar disso, né? E ver todas as coisas que tu passou lá no começo e tanto que tu queria fazer, tu que tinha essa sede de estudar e ver onde tu chegou. Eu sou muito grata por todas as oportunidades que eu tive. E eu acredito que ninguém deve passar pelo que eu passei, primeiramente, né? Ninguém, Sim. ainda mais que eu estava tão nova ainda, né? Muito uma criança praticamente, né? E sou muito grata pela força de vontade que eu tive, a habilidade de conseguir ver, de me sair, de sobressair bem, de conseguir focar num objetivo e lutar por ele, né? Então, para mim fazer parte da administração, né, do Biden-Harris, não foi algo que estava nos meus planos, né? Então, da mesma forma que fazer doutorado não estava nos meus planos, né? E muitas coisas que eu fiz e que eu tenho feito não fazia parte dos meus planos, mas eu acho que eu tive, fui muito abençoada primeiramente, né? Com uma personalidade forte e com autoestima de que eu posso, eu vou conseguir. E as oportunidades foram aparecendo. Eu tive várias pessoas que me apoiaram durante toda essa minha trajetória, que nem essa família, por exemplo, onde eu somos amigos, né? A Uhum. menina que eu cuidava, ela vai se casar em julho. Ela já falou, Neto, você vai vir no meu casamento, né? É como se eu fosse a segunda mãe dessas crianças, né? E também eu tive professores muito ruins que chegaram para mim e falaram: escola não é para todo mundo, você deve trabalhar duro para que seu filho possa estudar. E tive várias professoras que me apoiaram também. Como que eu posso te ajudar? É um mundo que você entende que é um mundo de coisas boas e coisas ruins. Você precisa aprender com o seu espírito positivo, né? Pegar as coisas boas e não deixar as coisas ruins dominarem quem você é e tomar conta da sua identidade, porque é muito fácil abandonar um sonho, você ficar amarga pro resto da vida, você desenvolver problemas emocionais, né? Então, eu acho que eu tive também essa benção de ser forte espiritualmente e emocionalmente, e eu sou muito grata à minha mãe, que eu acredito que ela tem muito a ver com a minha fundação da forma de eu ser tão forte e positiva e acreditar e correr atrás e conquistar. É isso, eu me vejo aqui, às vezes, no espaço, tipo, poxa, né? Fazer um passeio na Casa Branca no fim de semana, né? Que está acontecendo alguma coisa, convites chegando para atividade, fazer parte, né, do trabalho, da nação, da fundação, né, do topo, onde tudo acontece, né, neste país. Então, é uma benção muito grande, que eu só tenho a agradecer e vou usar todos os recursos, né, que eu tiver acesso para melhorar condições de vida para outras pessoas, porque o trabalho nunca vai acabar, né? Nós podemos, Uhum. nunca vai, sempre vai ter, infelizmente, situações ruins, abusos, marginalização, né? A exploração. E quanto mais tivermos recursos para lutar, quem sabe conseguimos um mundo melhor, né? Pra gente encerrar, o que que tu diria?
para aquele imigrante que está escutando a gente e talvez está passando por um momento muito difícil, com vontade de desistir, né? Porque, como tu falou lá no começo, né? A mudança para outro país é complicada para todo mundo, né? O período de adaptação, e tem pessoas que vêm para cá com todos os backgrounds, todas as histórias, cada um atrás do seu sonho, mas todo mundo passa pelos seus momentos de dificuldades maiores ou menores. O que tu diria para essas pessoas? Informação é muito importante. Seja curioso, corre atrás de informações, tenta aprender o máximo possível e tenta olhar ao seu redor as situações, porque, como você mesmo disse, não é muita gente, é muito difícil para muita gente, milhões de pessoas, né? Pessoas morrem tentando cruzar a fronteira para chegar aqui. Aí você já está aqui. O que você pode fazer para que você conquista um espaço seu, né? Que aqui vire a sua casa, que você se sente parte da comunidade, que você sente parte do mundo e conquistar o seu espaço, né? Eu penso assim, busca informações, busca recursos, sempre questionando o que está acontecendo ao seu redor e, mais importante de tudo, os direitos. Todas as pessoas que moram aqui, que trabalham aqui, independentemente dos seus status migratórios, você tem direitos básicos. Você tem direito de trabalhar com segurança, você tem direito de ter equipamento de segurança no seu trabalho, você tem o direito de receber o salário mínimo, receber overtime, você tem direitos, porque a única forma que as leis podem ser enforçadas é se todo mundo tiver direito. Você não pode falar se ciclano não tem direito, entendeu? Então, eu acho que isso é muito importante, lembrar que por menos que você pense que você tem direito, você não decidir que você não tem direito, mas buscar informações, usá-la como uma arma de empoderamento para você, né? Como fala, Sim, informação, sabedoria é poder. é poder. Eu queria só dizer como a tua história prova que diversidade importa. Ouvi que tu estava lutando pela lei da driver license para indocumentados, né? A própria legislação das domésticas em Connecticut e Massachusetts. Quer dizer, se não tem uma pessoa que talvez tenha vivido isso, ou de uma minoria, para estar lá lutando, não dá para acreditar que quem nunca viveu, quem não passa por dificuldade, vai estar lutando por coisas para quem precisa, né? Então, tá aí um exemplo muito claro de por que a diversidade importa e de por que é tão importante a gente também ter consciência na hora do voto, né? De escolher pessoas que vão lutar pela gente, né? Pelos direitos das minorias. Então, nossa, é E lembrar incrível. também que não é só o voto, não é só afeta só você localmente. A gente tem Exato. muitos acordos internacionais que influenciam a forma, a qualidade de vida aqui, mas a qualidade de vida de países também estrangeiros, né? Fora dos Estados Unidos, né? Então, isso é muito importante, ter consciência do Uhum, impacto, uhum. né, que uma pessoa pode ter, positivo ou negativo. E que tem gente que às vezes precisa muito mais do que a gente, né? Às vezes é que o mundo tá chato demais, ou mimimi, né? É que isso aí é a dor que não dói em ti, né? Talvez a tua vida esteja muito boa, então por isso não importa, mas não é fácil. Exato. Mas se lembre-se que a sociedade é uma só, né? Como o pessoal fala, eventually it will get to you, right? Então, você não Uhum. está, como fala, protegido, immune de situações que, porque você acha que dependendo de onde você está, você não precisa se envolver, você não precisa fazer nada, não precisa falar nada. Isso não é verdade. Nós moramos em um mundo, né? É global na realidade, né? Então, É. a gente não estamos, como se diz, nós não podemos pensar que as coisas que acontecem no mundo não nos impacta, porque impacta sim. Natalice, eu queria te agradecer. Foi um prazer e uma honra conversar contigo, saber mais da tua história. Obrigada pelas partes exclusivas, pelos furos que tu deu aqui pra gente. E, enfim, ficar torcendo aí pra gente escutar
de coisas muito boas que tu coloque a tua mão aí e faça diferença pra gente. E que mais brasileiros também possam estar fazendo a diferença, né? Mais imigrantes, porque, afinal de contas, nós somos grande parte desse país também, né? Sim, somos, né? E temos a obrigação de cuidar da nossa casa, né? Então, gente, eu vou deixar o Instagram da Natalicia na descrição do podcast, se vocês quiserem mandar uma mensagem pra ela. Mandem mensagens pra mim também. A gente se fala no próximo episódio. Tchau, tchau.